Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha, da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre capacitância, certo? Para dar início à nossa aula, vamos falar sobre a utilização dos capacitores. Nesse tópico, a gente dá uma ideia sobre o que seria capacitância, né? Definimos a quantidade de capacitância através de um exemplo bem simples. Depois trataremos também sobre o carregamento, né? Como carregar um capacitor, certo? Vamos ver num circuito como que funciona a sequência de uma bateria carregando um capacitor. Posteriormente falaremos sobre o cálculo da capacitância, calcularemos o campo elétrico a partir da lei de Gauss, posteriormente a diferença de potencial entre as placas do capacitor e depois a capacitância. E, finalmente, trataremos sobre capacitores em paralelo e em série. E depois a energia armazenada em um capacitor, né? O último tópico da nossa aula. Então, convido a todos a participar dessa aula, assistir com cuidado, com atenção, né, todos os tópicos tratados. Espero que vocês gostem dessa abordagem, da análise que faremos sobre o tópico capacitância. Muito bem, pessoal, nessa aula nós podemos começar com essa parte, né, como anunciado no nosso sumário aí, utilização dos capacitores. Qual que é a ideia básica, né, para se utilizar capacitores? O que vem a ser um capacitor? Bem, a gente pode pensar nessa questão partindo da ideia de como armazenar energia, né? Quem sabe nós podemos armazenar energia de diversas formas. Existem várias maneiras de se pensar em armazenar energia. E a maneira mais simples assim que a gente pode imaginar é a energia potencial, por exemplo, de um arco, de uma flecha, né? Então você quer impulsionar uma flecha em direção a um alvo, né? Uma ideia básica é você construir um arco, né? Aqui tem um arco. Qual a ideia de um arco? A gente tem uma pequena haste aqui de madeira, né? Um haste de madeira e aqui um barbante, né? Uma cordinha bem fina, né? Que você pode puxar. Você puxa ela aqui, armazena energia potencial nesse sistema e essa energia potencial pode ser utilizada para impulsionar essa flecha na direção do seu alvo, né? Para realizar uma determinada tarefa aí. Então o arco é utilizado para armazenar energia. Como é bem conhecido de vocês também, de todo mundo, a gente pode armazenar energia também aqui em uma mola, né? A ideia da mola é muito simples, né? Basicamente a gente comprime essa mola, né? Eu realizo uma força F aqui, comprimo a mola, né? Vou empurrar essa mola ela vai ser comprimida nessa direção, já até comprimi um pouco aí. Depois que essa mola foi comprimida, ela é realizada o armazenamento, né, de energia potencial e posteriormente essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para impulsionar esse bloco. Esse bloco é impulsionado aqui nessa direção devido à energia potencial, né, armazenada na mola. Tudo bem? Então é uma ideia também de como armazenar energia. E outra forma de armazenar energia é, por exemplo, você pegando um objeto e transportando ele de um ponto de energia potencial gravitacional baixo e elevando até um ponto de energia potencial mais elevado. Então a gente conduz esse objeto, né, para esse ponto aqui de energia potencial mais elevada e essa energia posteriormente pode ser gasta, né, obviamente, quando esse objeto cair e chegar ao potencial mais baixo, convertendo essa energia potencial gravitacional lá embaixo em energia cinética. Então essa é a dinâmica utilizada nesse outro sistema aqui também. Então a gente pode armazenar energia de diversas maneiras. E a gente pode também utilizar o campo elétrico, né, da configuração de duas cargas para também armazenar energia. Qual que é a ideia aqui do campo elétrico e as cargas? Então imagine você que eu tenho aqui um condutor, certo? Um condutor A e um condutor B. O que eu posso fazer? Eu posso conectar a esse sistema uma bateria. Então aqui eu tenho, né, uma bateria aqui e essa bateria é responsável por acumular carga positiva nesse condutor A e carga negativa no condutor B. Tudo bem? Então a bateria vai trabalhar, né? A gente pode usar
essa argumentação, esse termo, então a bateria vai trabalhar para acumular carga aqui positiva, né? Obviamente, carga negativa aqui. Então ela gera, né, uma corrente elétrica de tal maneira a fazer esse acúmulo de carga positiva aqui e carga negativa. E posteriormente a gente pode usar essa energia, né, acumulada ali, que foi fruto do trabalho dessa bateria, para realizar uma atividade com isso aí, né? A gente acumulou cargas aqui nesse condutor e no outro, a gente pode utilizar isso de diversas outras formas, né? Tudo bem? E aí como é que a gente pode entender a ideia de capacidade, né, de armazenar energia nesse sistema? Como é que fica a ideia da capacitância desse que a gente chamou agora, que eu vou dar um nome agora, de capacitor. Então, essa configuração de cargas aí, desses dois condutores, a gente chama de capacitância. Tudo bem? Qual que é a ideia, então, de capacitância? Vamos imaginar o seguinte, para esse caso aí, vamos imaginar que esse condutor seja uma carga pontiforme e esse outro condutor também uma carga pontiforme. O que a gente pode fazer? O potencial, né, gerado pela carga positiva lá embaixo vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0, essa distânciazinha de separação das duas cargas. Tudo bem? Aí o que eu posso fazer? A gente pode escrever isso aí como 1 sobre 4πε0 d vezes a carga. Tudo bem? Então a gente tem uma relação aqui, ó, de carga e potencial. Certo? Carga e potencial. Quanto maior a carga que eu acumulo, né, maior será o potencial. Vamos escrever isso de uma maneira que vai ficar mais clara para você. Então, a relação entre carga e potencial. Então, a carga vai ser 4πε0, né, 4πε0, vezes o potencial. Olha aí. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a bateria ela vai carregando, gerando essa carga Q, né, em cima e menos Q embaixo. Q no condutor superior e menos Q no condutor inferior. E a gente vai dizer que a carga do capacitor é Q, tá bom? Vai ser Q. E quanto maior for essa carga, maior vai ser a diferença de potencial. Tudo bem? E aí a gente vê que aparece aqui, ó, um termo, 4πε0, que é a relação de proporcionalidade entre a carga que a diferença de potencial da bateria consegue gerar, né? Então existe essa relação. E a bateria vai gerar essa carga não indefinidamente, vai gerar essa carga até que se estabeleça um equilíbrio lá entre o potencial da bateria e o potencial que ela consegue gerar aqui entre a carga positiva e a carga negativa, né? Então a gente vai chegar a esse ponto de equilíbrio. Então a gente pode chamar esse termo aí, essa constante, de C. Vamos atribuir esse valor aí a essa ideia de capacitância, né? Então C vai ser Q sobre V e a gente chama isso aí de capacitância. Então a ideia para a gente de como relacionar a carga com a diferença potencial, certo? Então para a gente capacitância vai ser a carga dividido pelo potencial. Esse termo aí, carga por potencial, recebe o nome de Faraday, certo? Em homenagem ao Michael Faraday. E aí isso é a unidade de Coulomb por volt. Não confunda esse C de Coulomb com esse outro C de capacitância, né? São quantidades distintas, certo? E aí a gente pode ver que a propriedade dessa grandeza capacitância, observando essa forma como a gente havia definido agora, ele depende apenas da geometria, né? Assim, tem um aspecto geométrico envolvido aí, né? Porque da nossa análise a gente vê que a bateria vai né, puxar cargas aqui, vai acumular cargas mais Q e menos Q embaixo, e aí isso não depende exatamente das cargas. A gente pode sempre calcular a capacitância, carga sobre o potencial, né? Mas a gente percebe que isso aí é intrínseco a essa geometria dos nossos condutores aí envolvidos nesse processo de organização dessas cargas, né? Tudo bem? Então essa é para a gente a ideia, né? Digamos assim,
o fundamento básico do que vem a ser capacitância, né? Tudo bem, gente? Bem, pessoal, carregando o capacitor. Naquela outra análise que nós fizemos, é apenas a ideia básica, né, de como se define capacitância. Aqui agora eu trago para vocês uma ideia de como carregar um capacitor, né, no laboratório. Então imaginem vocês que eu tenha uma placa, né, um condutor metálico, uma placa aqui, uma outra placa para cá, né, essas duas placas estão separadas por uma distância d. E isso a gente atribui o nome de capacitor, né? Os capacitores têm esses aspectos, né? São placas paralelas. Existem vários formatos de capacitores, nós vamos ver daqui a pouco todos eles. E o primeiro que a gente costuma estudar é exatamente esse capacitor, chamado capacitor de placas paralelas, porque são placas de mesma área, né? E placas idênticas, separadas por uma distância aqui, uma distância d. Como é que vai funcionar a carga do capacitor? É idêntico ao que nós vemos no outro exemplo anterior. Então aqui a gente tem uma bateria, a bateria está aqui, certo? O polo positivo e o polo negativo da bateria. Então existe aqui uma chave S, né? Uma chave com interruptor, né? Uma chavezinha. Se a gente pegar essa chave e conectar os dois segmentos desse fio, né? Então eles estão separados, a gente conecta esses dois segmentos, fecha-se o circuito, né? E aí vai ter então a passagem de corrente aqui nesse circuito. E aí a gente vai começar a acumular carga no capacitor. O que quer dizer acumular carga no capacitor? Quer dizer o seguinte, que essa bateria vai trabalhar, a bateria trabalha, né? Ela exerce aqui uma ação de tal maneira a acumular carga positiva nessa extremidade e carga negativa nessa extremidade. De mesmo sinal, mais que, né? Perdão, de mesmo sinal, de mesma magnitude. É Q de um lado e Q do outro, só que sinais opostos, né? Mais Q e menos Q. E aí existem algumas coisas, né, que a gente costuma definir nessa situação aqui de carga do capacitor, né? A bateria vai trabalhar até o limite dela de potencial, né? Para acumular essa carga mais Q e menos Q. E aí a gente vai analisar essa situação já da carga do capacitor já ali estabelecida, né? Como é que seria isso então? O capacitor carregado ele vai ter uma carga Q, né? Que quer dizer o quê? Quando a placa de uma das extremidades estiver com mais Q em A e menos Q em B. Então a gente vai dizer que o capacitor está carregado nessa situação. Tudo bem? E a diferença de potencial, ΔV, vai ser exatamente a diferença de potencial da parte positiva menos a parte negativa, né? Ou seja, é a diferença do nível mais elevado de potencial menos o menos elevado. E a gente vai chamar isso aí simplesmente de V. V é o que nós vamos adotar agora para simplificar a nossa notação de diferença de potencial ΔV. Tudo bem? E a gente vai calcular a capacitância nesses casos todos simplesmente assim, né? Q sobre V vai ser a carga dividido, né, pelo potencial. A gente pode chamar apenas de potencial ou diferença de potencial, tanto faz. Vai ser a nossa capacitância que havíamos definido anteriormente. Então essa é a definição de capacitância para essa situação. Em um circuito, como é que a gente vai escrever em um circuito, né? E vai usar essa ideia aqui, ó. B é a nossa bateria. A bateria sempre é uma fonte, né? A gente vai designar ela por essa simbologia em um circuito. Essa bateria, né, ela tem uma diferença de potencial V. E aí, no início, ela começa a trabalhar, vai acumulando cargas. Aí a gente olha sempre, às vezes, pode ser que olhe numa situação intermediária, mas no geral vamos olhar quando o capacitor estiver carregado. Quando ele estiver carregado, né, a carga aqui do capacitor vai ser uma carga Q, e a diferença de potencial, né, vai ser a diferença potencial V aqui entre as extremidades do capacitor, após, né, a gente ter fechado essa chave S, claro, né? Fechou a chave S, a bateria trabalhou, carregou o capacitor, e essa é a situação que a gente vai encontrar. Então esse é um circuito formado, né, por um capacitor C, uma chave S e uma bateria designada pela letra B aí para o nosso circuito, né? Posteriormente nós vamos ver circuitos com mais elementos, né?
Vamos ver circuitos com mais elementos, circuitos com mais malhas, né? Aqui a gente tem apenas uma malha. Malha seria exatamente esse fio aí conectando os elementos do meu circuito, né? Então a malha seria esse desenho que a gente está observando aí do nosso circuito. Cálculo da capacitância. Bem, pessoal, nesse tópico, né, nessa sessão, nós vamos analisar um procedimento que vamos utilizar agora para calcular a capacitância do capacitor de placas paralelas, do capacitor cilíndrico e do capacitor esférico. Então a gente vai começar agora verificando quais são as etapas, né, desses cálculos todos. Primeiramente, a gente vai utilizar a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o dispositivo, usar a lei de Gauss para calcular o campo, né? Como a gente já havia feito naquele capítulo de lei de Gauss. Então, vamos pegar o capacitor de placas paralelas, usar a lei de Gauss e encontrar o campo. Tudo bem? Uma vez encontrado o campo, a gente vai depois calcular a diferença de potencial, né? Então, uma vez que a gente tem o campo, a gente usa essa expressão já bem conhecida de todos nós, para encontrar a diferença de potencial tendo, né, o campo elétrico lá da lei de Gauss. Então a gente tem a lei de Gauss, com ela a gente acha o campo, achando o campo a gente acha a diferença de potencial. Com a diferença de potencial em mãos, sabendo a carga do capacitor, né, que é a carga envolvida aqui na expressão da lei de Gauss, a gente consegue escrever a capacitância do presente capacitor, né? O primeiro exemplo que nós vamos fazer é o capacitor de placas paralelas, como eu já havia comentado com vocês anteriormente. Olha aqui, então esse aqui é o capacitor de placas paralelas, né? Como a gente já havia até, né, escrito, desenhado ali um pouquinho sobre ele, né? Naquele processo de carregar um capacitor, né? Como que seria a carga do capacitor. Não é à toa que, inclusive, o símbolo, né, simbologia de um capacitor, a gente faz mais ou menos um desenho semelhante a esse aqui, né, uma coisinha assim, em um circuito, como vocês viram, ele se assemelha a um capacitor de placas paralelas. Como é que é a ideia, né? Então a gente tem aqui uma placa, né, uma placa aqui, uma placa mais embaixo, eles estão paralelos, placas idênticas, né, de um material condutor. Dá para perceber que são condutor porque as cargas elas se acumulam aqui digamos assim, na parte interna, né, dessas placas, né? Então as cargas elas são permitem, né, a mobilidade com facilidade, com determinada facilidade aqui, e aí elas vão ficar móveis aí e se acumulam nessas extremidades que nós estamos vendo agora há pouco, né? Ficam bem nas extremidades da placa, certo? E aí o que acontece? Essa placa tem área A, né? A distância entre as duas placas é D, tudo bem? E nós estamos olhando uma situação aí a qual a bateria carregou o capacitor e a gente tem uma carga Q, né? Mais Q em cima e menos Q embaixo, de tal forma que a carga do capacitor é Q. Lembra lá? Definição nossa que a carga do capacitor agora é Q. A gente vai usar a lei de Gauss aqui, ó. Vamos delimitar essa superfície gaussiana para quê? Para encontrar o campo elétrico. Tudo bem? Então, fazendo isso, vamos calcular o campo elétrico agora desse dispositivo. Então, integral de E escalar dA, né? Q sobre ε0, essa carga Q, né, é a carga envolvida, né, a carga envolvida aqui na superfície gaussiana, tudo bem? E aí a gente pode encontrar o campo elétrico. Da nossa simetria aí, a gente vê que o campo elétrico sai para fora da integral, função integral de dA, que a gente sabe que é a área A, tudo bem? A área A, então fica Q sobre ε0. Então o campo é simplesmente Q sobre ε0A. Tudo bem? Então, essa é a expressão para a gente do campo elétrico, né? No final das contas, o campo elétrico de uma placa condutora. Certo? E a gente vai para na próxima etapa, que é o cálculo do potencial. Uma vez que a gente tem o campo, a gente calcula o potencial, né? Vamos lá calcular o potencial. Calculamos o potencial e com ele e a carga conseguimos escrever a capacitância.
Então, qual é o procedimento do cálculo potencial? Nós vamos escrever, então, que o potencial VF menos o VI é igual a menos, né, integral de ETF de E escalar DS. Colocamos o campo, o VF, né, vamos analisar aqui. Então, a gente sai da placa mais, né? A gente sai da placa mais e vai até a placa menos. A gente faz esse trajeto no campo, né? A gente faz esse trajeto no campo. Tudo bem? Nesse deslocamento aí, o campo elétrico tem a mesma direção do DS. Tudo bem? Não tem problema. Então, o produto escalar dos dois, né, não vai dar sinal negativo, vai dar sinal positivo. Maravilha, mesma direção. O campo elétrico é constante, pode sair para fora da integral. E a gente vai ficar então com E escalar ds. Vamos fazer a nossa continha. Então vai ficar V mais menos E. Por que eu vou fazer V mais menos o V menos? Então aqui tem V menos e V mais. Então a gente inverte os dois, né? Troca os dois aqui de lugar. Faz uma dancinha entre eles, troca eles de lugar. E aí eu posso pegar esse menos e multiplicar aqui, né? Então menos passa para o lado esquerdo e inverte os dois ali. Então esse menos do lado direito some. Então vai ficar V mais menos V menos. Por que eu quero V mais menos V menos, professor? Para que esse aí? Porque V mais menos V menos é o V. Lembra lá, né? V é a diferença de potencial entre a placa mais e a placa menos. O E já saiu aqui para fora da integral, certo? Então a gente vai ficar com o E ds. O E ds é o E vezes o D, né? Então lá aparece aqui, né? O potencial V mais menos V menos. Então fica simplesmente E vezes D, né? Então é até legal lembrar disso aqui, né? O potencial de um capacitor de placas paralelas é E vezes D. Pronto. Tá legal? Então vai ficar V igual a E vezes D. O C é a carga sobre o potencial, lembra lá? Carga sobre o potencial, né? É a expressão da capacitância. Então vai ficar ε0 A vezes E. Eu simplesmente peguei lá, ó, a carga nessa expressão aqui, ó. Peguei essa carga aí, ε0 A vezes E, tudo bem? Divido pelo potencial. O potencial é E vezes D. Coloco lá também, né? Aqui, lá embaixo. Maravilha? Fazendo essa continha, vamos ficar então E vezes D. O E ele cancela, né? Então eu posso escrever finalmente que a capacitância do capacitor de placas paralelas é ε0A sobre D. Capacitância de um capacitor de placas paralelas. Então essa é a expressão que a gente chega do capacitor de placas para capacitância, né, de um capacitor de placas paralelas. Sempre bom relembrar esse fato, né? A gente pode frisar isso inúmeras vezes, que sempre a gente vai ter um aspecto geométrico aí da nossa capacitância, ε0A sobre D. Sempre a dimensão que aparece, né, ε0 vezes o A. Sempre vai aparecer uma coisa do tipo assim, né, ε0 vezes distância, né? Porque o metro quadrado aqui está cancelando com o metro quadrado, o metro de baixo, né? Que é só metro. ε0 vezes metro. Tudo bem? E é um aspecto geométrico, né? Da nossa capacitância. Não depende da carga ou da diferença de potencial. Você sempre pode carregar o capacitor, tendo a diferença de potencial, você acha a capacitância. Mas ela existe independente de você ter colocado carga lá ou não, ou do valor daquela carga em questão que está depositada no capacitor. Capacitor cilíndrico. Agora a gente passa por um outro dispositivo que é muito visto, né, nos livros didáticos, que a gente vai observar um corte dele aqui, né, um capacitor cilíndrico. Qual é a ideia do capacitor cilíndrico? Você tem um cilindro, né? Dois cilindros, um cilindro externo, tudo bem? E um cilindro interno aqui, né? São dois cilindros metálicos, né? Uma parte oca e uma outra parte maciça lá, que você pode conectar na sua bateria para carregar. E aí a gente vai ter essa geometria, e aí as cargas, por exemplo, nesse caso aqui, está desenhando, né? Vai ter um campo elétrico dessa forma, como eu já havia visto em outras situações, né? Em geometrias cilíndricas, então cargas positivas na parte interna e cargas negativas na parte externa, montando essa geometria
do campo elétrico da forma como está sendo mostrado aí. O raio interno é A, né? Esse raio interno aqui é A, e o raio externo é B. A gente vai usar o procedimento descrito anteriormente, né? Do cálculo do cálculo da capacitância. Então vai ficar o quê? A gente calcula o campo primeiro, como é que fica o campo elétrico, né? A gente usa a lei de Gauss, integral de E escalar dA, Q sobre epsilon zero. Então vou ficar com E vezes a área. Então já posso, já pular umas continhas aqui, que é simplesmente perceber que o campo, ele é esse campo ao longo dessa superfície gaussiana, é um campo que não é um campo a qual é constante nessa superfície aí, né? Tá legal? Ele é constante da superfície, pode sair para fora da área, da integral, perdão. Fica só a integral da área, que é simplesmente a área. Beleza? Se dá Q sobre epsilon zero. O E, então, vai ser Q sobre a área, que é 2πr vezes L. Lembrando que essa altura aqui, né, do nosso capacitor é uma altura L, né? Tudo bem? 2πr é simplesmente esse comprimento aqui, né, na posição R. Então aqui a gente tem uma posição R, onde nós estamos pegando a nossa superfície gaussiana. E o comprimento, não dá para desenhar, mas o comprimento, né, na parte da lateral aqui, se a gente for pensar, seria o comprimento L do nosso capacitor. De tal forma que a área, né, é simplesmente 2πr vezes L. Como nós havíamos feito lá no capítulo de lei de Gauss. E o potencial, VF menos VI, vai ser menos integral de I até F, é escala ds, né? V menos V mais, a gente faz aquela jogada, a gente pega o menos, né? Joga aí multiplicando aqui, pensa em sair na direção do campo do deslocamento, que é mais simples, né? Então a gente sai do mais e vai até a placa menos. Faz essa brincadeira, então aqui é mais, né, até o menos. E a gente inverte o sinal justamente para ter a diferença potencial que nós queremos, né, que é o V mais menos o V menos. Bem, vamos fazer essa jogada aqui. Então, final V menos menos o inicial V mais. Né, essa que é a diferença de potencial quando a gente sai do mais e vai para o menos. Mas aí a gente já vai pegar esse menos e multiplicar aqui. Então vai ficar, então, mais até menos de Q sobre 2πr L epsilon zero. E aí a gente multiplicou lá o menos, né? Ficou V mais menos V menos. Tudo bem? V mais menos V menos. Então dá Q sobre 2π epsilon zero L de A até B de dr sobre R. Olha aí. Certo? A gente tem que integrar 1 sobre R indo desde A até a extremidade lá, B. Maravilha? Então agora a gente pode fazer essa integral, né? Aqui eu destaquei que o V mais menos o V menos é simplesmente o V, né? A diferença potencial V. Então o V vai ficar Q sobre 2π epsilon 0 L, ln de A até B, né? Ln de R de A até B. Então dá Q sobre 2π epsilon 0 L, ln de B menos ln de A. E aí a gente pode usar a propriedade do logaritmo aqui, né? Ln de B menos ln de A, dá ln de B sobre A. Tudo bem? Ln de B sobre A. Então vai ficar Q sobre 2π epsilon 0, ln de B sobre o A. Então aí a gente destaca a capacitância do capacitor cilíndrico, né? Que é 2π epsilon 0 L sobre, né, ln de B sobre A. Então esse é o capacitância, perdão, é a capacitância de um capacitor um capacitor cilíndrico. Maravilha? Então aqui a gente encontrou o potencial, a gente faz simplesmente a carga, né, Q dividido por esse potencial, né, Q sobre potencial, e encontra esse valor. A gente simplesmente pega aqui o potencial, esse V, né, passa dividindo, e todo esse cara aqui, ln, passa para o outro lado, né? E o 2π epsilon 0 L vai para cima. Maravilha? Aí a gente encontra a capacitância. Então, essa é a continha que a gente fez agora para encontrar a capacitância, né? Capacitância, lembra lá? Q sobre V. Tudo bem?
Então essa é a ideia do cálculo da capacitância de um capacitor cilíndrico. Capacitor esférico. Bem, gente, agora a gente pode tentar aplicar esses conceitos anteriores, né, esse método, né, de calcular capacitância, ao caso do capacitor esférico. Então aqui eu tenho um desenho, nós estamos mostrando aqui agora um desenho de um capacitor esférico. Imagina uma esfera, né, com duas partes, né, uma parte externa e uma parte interna. Então aqui a gente tem uma casca esférica externa, né, casca esférica externa de carga negativa, tá lá, carga negativa, né, toda uma casca, né, e uma parte interna aqui, que só estamos mostrando um quadrante aqui, né, desse desenho, né, uma parte interna aqui positiva. O raio interno é A e o raio externo é B. Tudo bem? E estamos pegando aqui um ponto a qual a gente marca aqui a nossa superfície gaussiana numa posição intermediária R qualquer. E a gente vai proceder agora com o cálculo tanto do campo elétrico quanto do potencial para posteriormente encontrar a capacitância. Então, nós vamos calcular o campo, né? Campo na superfície S, né? Na superfície S gaussiana. Então, a integral de E escalar dA, que dá o Q sobre ε0. Ao longo da superfície, nessa curva aqui, né, gaussiana, o campo elétrico é constante, pode ser para fora integral, a gente sempre vai ficar, né, com o campo vezes a área. Fazendo o campo vezes a área vai ser igual a carga, né, dentro, que é o quê? Que é a carga do capacitor, dividido por ε0. Perfeito? Então, eu vou tirar o campo, né? O campo, então, vai ser Q sobre ε0 vezes a área. Qual que é a área? A área da esfera, naquela posição lá. Então, vai ser Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Então, esse para a gente é o campo, né? E igual a Q sobre 4π ε0, 1 sobre R quadrado. O campo, né? Naquele ponto da superfície gaussiana. E o potencial? O potencial é V menos V mais. A gente vai escrever assim, né? A gente sai do ponto mais, né? E vai até o ponto menos, fazendo a integral de E escalar ds, né, na direção do campo, na direção do deslocamento, que é mais simples de se pensar, né? E aí, mas no final das contas, o que a gente quer é o inverso, né? A gente quer V mais, trocando de lugar aqui, né, com o V menos. É isso que a gente vai fazer agora. Então, esse menos aqui vem para cá e vai trocar esses dois aí de lugar. Tudo bem? Então, vai ficar então com E escalar ds. Vai dar menos, né, Q sobre 4π ε0 R quadrado dr. Então, eu vou ficar com V mais menos V menos, já trocando o sinal aqui, né, a gente pegou esse menos, multiplicou para lá. Aparece, então, a diferença de potencial V dessa troca, né, V mais menos V menos. Q sobre 4y0 sai para fora da integral. Integral de A até B de dr sobre R quadrado. Esse resultado a gente já sabe, né? Q sobre 4π ε0 menos 1 sobre R, que é o resultado da integral. A integral de 1 sobre R quadrado. O R quadrado está lá em cima, soma 1, né? Divide por 1 que somou. Então, dá menos 1 sobre R, indo de A até B. Então, isso aí vai ficar Q sobre 4π ε0 1 sobre A menos 1 sobre B. Por quê? Né? Eu fiz a brincadeira que foi assim, né? Menos 1 sobre R em B. Menos 1 sobre R em B dá menos 1 sobre R. Depois menos 1 sobre... Primeiro fizemos menos 1 sobre R em B. Depois menos 1 sobre R em A. Quando a gente faz em B dá negativo. Quando faz em A dá positivo. Aí eu já inverti aqui, né? Invertemos aqui. Escrevemos o 1 sobre A primeiro, né? 1 sobre A menos 1 sobre B. Perfeito? Então, vai ficar Q sobre 4π ε0. B menos A, agora a gente tira o mínimo, né? Pega o B, multiplica lá. Pega o A, multiplica aqui, né? Então, vai ficar B menos A, tudo bem? Dividido por A vezes B. B menos A dividido por A vezes B, né? Onde esse A vezes B aí aparece quando a gente tira o mínimo desses dois termos, né?
Então, continuando a nossa conta, a gente vai ficar então com o V, que é a diferença potencial, né? Só o V, Q sobre 4πy0, B menos A, já organizando os termos, sobre A vezes B. Então, agora basta pegar de novo, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse Q aí, esse Q, né, da carga do capacitor, deixa o Q aqui, o V passa dividindo, certo? Para aparecer quem? Para aparecer o C, ó, apareceu o C, que é a capacitância. Tudo bem? Aí esse termo aqui, né, ele vai lá para cima, né, vai para cima e passa aqui o B menos A para baixo, para ficar o quê? Ficar nosso valor de capacitância. Eu estou escrevendo então a capacitância. Capacitância vai ser 4πy0A vezes B, foi para cima, dividido por B menos A. Então, isso aí para a gente é a capacitância de um capacitor esférico, né? No formato esférico. Maravilha, gente? Então, esses aí são os exemplos de cálculo de capacitância. Capacitores em paralelo e em série. Bem, essa é a primeira vez que a gente vai abordar essa questão dos circuitos, né, no nosso curso. Até então a gente não havia tocado nesse assunto. E aos poucos a gente vai introduzindo essas malhas de circuitos, né, que posteriormente vão ser muito analisadas com resistores e outros dispositivos, né. O primeiro circuito que a gente vai observar é como analisar capacitores estando em paralelo. Vamos ver o que seria isso, né? Então, o que seria um circuito a qual os capacitores estão em paralelo. O que diz para a gente a ideia de capacitores em paralelo são capacitores conectados dessa forma aqui, com uma diferença de potencial da bateria, ligando todos dessa maneira que a gente chama em paralelo. Então, aqui a gente tem os terminais, né? Conectando todo mundo. Essa aqui é a bateria que vai impulsionar aqui uma força eletromotriz para carregar, né? Seria uma bomba de elétrons aqui para carregar os nossos capacitores. E eles estão dispostos, né, dessa maneira aqui, né? Capacitor C1, C2 e o capacitor C3. E essa organização, a gente chama ela de organização de capacitores em paralelo. Daqui a pouco nós vamos ver como é que os capacitores podem ser distribuídos em série também. E aí uma coisa interessante que nós queremos nesse caso é analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui a bateria, então eu tenho a bateria, ela gera essa diferença potencial V. Após carregar todos os capacitores, eles vão se encontrar nessa situação, né? Aqui tem um C3, aqui tem um capacitor C2, aqui o C1, com as respectivas cargas neles aqui, né? Uma carga Q3, uma carga Q2 e a carga Q1. Tá todo mundo já carregadinho aí na quantidade de carga que essa bateria consegue carregar. Dito isso, a situação agora que se coloca é o seguinte: eu poderia substituir essa distribuição de 3 capacitores por o que a gente chama de distribuição ou configuração equivalente, né? Então eu posso ter uma situação que é assim, ó, uma configuração da bateria e um capacitor equivalente. O que seria esse equivalente? O capacitor equivalente a todos esses outros demais aqui. Então, numa malha, a gente vai resolver uma malha pensando dessa forma também. Eu tenho vários capacitores, a gente pode pensar num capacitor equivalente a esses demais, né? Como é que seria isso, né? A gente desenha todos os capacitores aqui, esses 3 capacitores, como um capacitor equivalente. Tenta escrever esse capacitor equivalente, essa capacitância, em termos, né, do C3, o C2 e o C1. Tenta escrever em termos desses aí. Como é que seria isso? A gente pode começar pensando que o C1, por exemplo, é simplesmente Q1 sobre V. Essa diferença de potencial, né, V, diferença potencial V, é a diferença de potencial entre essas duas extremidades, entre essas outras duas aqui, entre essas extremidades aqui. É a mesma diferença potencial. Tudo bem? A ligação é a mesma, né? Então a gente pode sair escrevendo V para todo mundo. A carga é diferente e a capacitância é diferente. Por exemplo, o C1, né? O C1 seria Q1 sobre V. C2, do mesmo jeito. C2 seria Q2 sobre V. E o C3, Q3 sobre V.
Como o capacitor equivalente seria a carga total sobre V, então imagina aí que eu tenha Q1, né, Q2 e Q3. Essa bateria, ela conseguiu armazenar carga aqui, né, carga aqui e carga aqui, no 1, no 2 e no 3. Então é de se esperar que essas cargas todas somadas dê a carga total, né, dê a carga Q do capacitor equivalente. E a diferença potencial aqui, no caso, V. Tudo bem? Essa é a análise que a gente vai fazer. Então, a carga total é Q1 mais Q2 mais Q3. Então, a capacitância equivalente seria C1V, né, mais C2V mais C3V, que é a carga Q final. Né? Eu posso cancelar as diferenças potenciais, né? Então, eu vou ficar com C1 mais C2 mais C3. Então, esse seria o resultado final, né, da capacitância do capacitor equivalente. Tudo bem? Essa é a nossa ideia, então, de capacitor equivalente nesse caso. Fazendo assim, nós observamos que o capacitor equivalente, né, será, então, o C1 mais o C2 e o C3. E a gente pode generalizar esse resultado para um caso com mais capacitores, né? Então a gente pode pensar assim, vamos tentar pensar em N capacitores. Para N capacitores, como é que seria, né? Então a gente pode generalizar, né, esse resultado, que será o seguinte, né? O capacitor equivalente para N capacitores seria simplesmente I de 1 até N, somatório de CI. Então, se eu quero em paralelo, né, se eu tiver uma configuração de N capacitores em paralelo, né, com uma configuração semelhante a essa, e eu quero a capacitância equivalente, eu simplesmente vou somar essas capacitâncias individuais, né, o C1 mais o C2, o C3, até a enésima capacitância. Agora vamos ver como a gente pode fazer uma associação de capacitores em série, né? Essa foi a associação em paralelo, tudo bem? Capacitores em série. Agora vamos analisar um desenho de um circuito onde a gente apresenta capacitores numa distribuição chamada em série, né? Como é que seria essa ideia de série? Então eu tenho aqui vários capacitores, o 1, o 2 e o 3, distribuído em uma sequência, né? Uma sequência em um mesmo fio. Claro que eles não estão... não existe uma conexão entre as partes internas, né? Por exemplo, da forma como está tracejadinho aqui, a gente vê que existe um espaço, né, onde não existe conexão, existe um espaço, né, de um capacitor para o outro, como todo mundo sabe. Então, essas cargas elas não vão ter contato. O que vai acontecer? A nossa bomba aqui de elétrons, né, ela vai tentar gerar um acúmulo de cargas, de tal forma que consiga aqui um acúmulo de carga Q nesse capacitor C1, certo? E aqui menos Q lá embaixo no C3, mais Q e menos Q. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai existir uma polarização, como são placas metálicas, a gente sabe, né? Metal aqui, vai ocorrer um fluxo, né, de elétrons, por exemplo, aqui é mais, essa carga mais vai atrair cargas negativas da placa que está oposta a ela, gerando uma carga menos. Tudo bem? Atraiu, gerou menos. E como há uma fuga de elétrons menos para cá, vai ocorrer uma polarização, né? Uma polarização inversa mais desse outro lado. E assim vai. E aí essas cargas de baixo, que gerou menos aqui, vai atrair cargas de mesmo sinal mais lá em cima. Isso vai ocorrer até estabilizar a carga de todos os capacitores, né? Então essa fuga de elétrons ao longo das placas vai ocorrer até que ocorra a carga, né, de cada capacitor. Então vai ocorrer essas polarizações individuais, mais e menos, de mesmo sinal, tudo bem? Mais e menos, até que todos os capacitores sejam carregados. Tudo bem? E a gente observa então que a carga de cada capacitor é igual, né? Q, esse capacitor aqui também é Q, e esse outro capacitor também é Q. Tudo bem? O que vai mudar de um para o outro é a capacitância, né? C1, C2, C3. Cada capacitor tem uma capacitância diferente, né? Uma maneira de acumular carga por unidade de potencial distinta.
certo? E a gente vai observar algumas coisas curiosas. Se eu quiser, então, encontrar o equivalente, né, o capacitor equivalente a essa configuração, basta eu desenhar um novo circuito dessa forma aqui, né, B. Aí, então, eu vou ter uma carga Q total, né, do capacitor equivalente, nessa distribuição aí, com um potencial V, né, final, nessas extremidades, certo? Como é que a gente poderia analisar isso daí? Então, o C1 seria Q sobre V1. O C2 também a mesma carga Q sobre V2. E o C3 Q sobre o V3. Tudo bem? O V1, eu poderia escrever assim, seria Q sobre C1, V2 Q sobre C2 e o V3 Q sobre C3. E é interessante observar que a gente tem sempre uma diferença de potencial V nas extremidades, e essa diferença de potencial é a soma, né, das diferenças individuais. A gente percebe que há uma queda de potencial V1, V2 e V3 nas extremidades. Então, se a gente pensa numa situação que mais até o final, né, nessa extremidade mais até a final, essa diferença de potencial aqui, né, nessas duas extremidades, é no final das contas a soma dessas diferenças intermediárias, né, V1, V2 e V3. Então, observado que a diferença de potencial V, ela é a soma das quedas individuais, né, V1, V2 e V3, a gente passa agora para analisar como é que fica a capacitância equivalente, né? Então a gente pode escrever que V é V1 mais V2 mais V3 e simplesmente substituir, né, o V1, V2, V3. Então o V1 é Q sobre C1 mais o Q sobre C2 mais o Q sobre C3. Então eu posso fatorar, né, pegar o termo Q aqui é igual em todas as partes e pôr em evidência. Então vai ficar Q que multiplica, né? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então o C equivalente será, né, Q sobre V. Então a diferença de potencial V e a carga total Q, né? A carga é igual, que simplesmente foi polarizada em cada capacitor. Então vai ser 1 sobre, né, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. A gente pode escrever isso da seguinte forma: 1 sobre C equivalente vai ser, eu pego esse termo aqui, né, passo para o outro lado, né, vai para o outro lado, e o C equivalente vem para cá, né, então vai ficar 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então a gente pode generalizar essa nossa análise aí da seguinte forma, né? 1 sobre C equivalente igual ao somatório, né, de 1 até N de 1 sobre CI. Então essa para a gente é a expressão da capacitância para N, né? N capacitores, estando eles distribuídos de maneira, né, em uma linha em série, né? Essa para a gente é a expressão final nossa capacitância de capacitores estando em série. Tá legal? Um outro tópico muito importante é a energia armazenada em um campo elétrico. Então aqui a gente vai analisar essa questão de como entender, né, a energia armazenada em um campo elétrico. Qual que é a ideia aqui? Imagine que eu tenho de novo, né, um capacitor de placas paralelas e em uma situação intermediária, vocês já observaram que eu ligo o capacitor na bateria e ele vai carregar. Tudo bem? E a gente pode olhar uma situação intermediária em a qual a gente tem uma carga Q', né, no capacitor, né, porque sempre vai ter mais Q' e menos Q'. A gente vai dizer que essa carga do capacitor é Q', tá? Mas sempre vai ser a situação, né, mais Q' e menos Q'. Aí eu vou olhar qual seria o trabalho, né, de acrescentar a energia necessária para acrescentar mais uma carga infinitesimal de Q'. Então vamos pensar se eu tente, né, qual que seria a energia que a bateria tem que dispor para colocar mais um de Q'. Como é que seria essa análise, né?
Então aqui eu tenho o V', essa diferença potencial intermediária. V' é justamente essa situação aí, a qual eu tenho V mais menos V menos aí. Então seria o V', a situação intermediária. Eu não atingi ainda a diferença potencial ali final da carga, né? Mas aí com esse valor intermediário eu já consigo calcular a capacitância. Lembra que eu tenho que ter apenas um valor intermediário para calcular a capacitância, né? Porque é apenas uma quantidade que depende do aspecto geométrico do nosso capacitor. O C, então, é Q' sobre V', certo? Isso é um valor fixo, né? Para a gente transferir, né? Se eu quiser transferir o dQ', qual que seria a energia? Energia é simplesmente a carga vezes o potencial, lembra? Então, isso aqui é da definição de potencial. Potencial era a energia sobre a carga. Agora eu faço o contrário, eu quero olhar a energia. Então, a energia vai ser dQ', a carga que eu quero transferir, né? Que eu quero armazenar nesse capacitor, vezes a diferença de potencial V'. Então, esse é o custo energético de deslocar esse dQ'. Então, eu posso integrar, né? Eu vou integrar do lado esquerdo e integrar do lado direito. Isso que eu vou fazer agora na nossa continha. Integrando o DU, eu vou ficar, então, com o integral do DU, de 0 até um U final, né? Eu saio de uma energia a qual não tem carga nenhuma até uma energia onde tem uma carga que já com o nosso capacitor carregado, né? Então, do lado direito, integral de 0 até Q, de V' dQ'. Mas o V' a gente pode substituir por Q' sobre C, né? Eu simplesmente pego aquela expressão da capacitância, né? E para colocar na variável de integração Q, né? Final, né? Para colocar na mesma variável de integração. Então eu substituo lá o V' por Q' sobre C. dQ'. E a gente realiza nossa integral, né? Integral aqui da parte esquerda, né? Do DU dá simplesmente o U. De 0 até U é o U. Então, U igual a Q' quadrado sobre 2 integral do lado direito de 0 até Q. Substituo o valor da meio, né? De Q quadrado, né? Sobre a capacitância C. Eu posso simplesmente pegar esse valor, né? E escrever o nosso U. Q quadrado sobre 2C. Essa é a energia em termos das variáveis que é a carga e a capacitância. Eu consigo encontrar a energia armazenada nesse capacitor. Ou eu posso também pegar o potencial final, né? O potencial V, e substituir na expressão C igual a Q sobre V. Substituo aqui no nosso Q. Vou ter uma outra expressão muito útil também, que é CV quadrado sobre 2. Certo? Então, essas são as duas expressões muito úteis que a gente utiliza para tentar encontrar energia, né, armazenada no campo elétrico de um capacitor. Eu posso tanto pensar em termos de carga e de carga e capacitância, né, olhando para essa expressão aqui, ou em termos de potencial, né, e capacitância. Outro tópico importante seria a densidade de energia. É simplesmente pensar na energia por unidade de volume para esse capacitor de placas paralelas. Então a gente tem que o Uzinho seria a densidade de energia sobre o volume, que é a área vezes o D, né? Então o D que é a distância de separação entre as duas placas e a área de uma das placas. Com essa expressão eu tenho o volume interno do nosso capacitor. Então seria a energia por unidade de volume onde está ali presente o nosso campo elétrico, né? U sobre o volume, que é A vezes D. Então, eu vou ficar aí com C, U é o que, né? CV quadrado sobre 2, tudo bem? Escreva aí, né? CV quadrado sobre 2, e aqui aparece já o volume, né? A vezes D. E aí eu posso pensar em escrever essa expressão em termos do campo elétrico. O campo elétrico é constante em todos os pontos, né? Qualquer ponto que eu pegar, um ponto aqui, né? O campo elétrico é sempre constante. Então eu posso pensar em escrever essa expressão em termos da amplitude do campo elétrico, né? Desse valor do campo elétrico. Lembrando que o V é E vezes D e o C é ε0A sobre D, essa expressão da capacitância do capacitor de placas paralelas.
Tudo bem? Fazendo isso, então eu vou encontrar, pegando esse C, né? Substituindo aqui, certo? Pegando esse V, substituindo aqui, a gente vai ter uma expressão muito interessante que é a seguinte. ε0A é o C sobre D, né? É o C, e E vezes D, lá é o V, que está ao quadrado. O A vai cancelar, né? E o D vai cancelar também. Olha a expressão elegantíssima que a gente encontra, né? Meio de ε0 E quadrado. Então isso aí vai dar para a gente a densidade de carga, né? O Uzinho vai ser meio de ε0 E elevado ao quadrado. É a nossa densidade de energia, né? Densidade de energia do campo elétrico. Essa é a densidade de energia que a gente encontra para um capacitor de placas paralelas. Ou seja, a gente precisa do quê? A gente precisa apenas do campo elétrico aqui para ter essa densidade de energia. Certo, gente? Então eu me despeço aqui. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. Aguardem então as próximas aulas. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês. Até mais.